Fala, meu pequeno gafanhoto! Hoje, dia 29 de outubro de 2021, a SpaceX divulgou ali a nota de corte para correção de redação. Era para você ter uma boa noção ali, né? Se você já tá na rabeira ou tá lá em cima, para você pegar ali. Aí já foi também divulgado as medianas nesse dia. E se você não entende como funcionam as medianas, eu vou te explicar nesse vídeo, porque realmente é um pouco diferente e tem um lance da redação também que é um pouquinho diferente na SpaceX, às vezes você tá perdido, mas eu, pequeno gafanhoto, vou te ajudar nesse momento, tá legal? Estou aqui no site da SpaceX, deixa eu me colocar petito aqui para você poder entender, tá beleza? Então tá aqui, ó, concurso de admissão 2021, nota de corte para correção de redação dentre os 4 universos previstos. Então você tem o corte para correção do masculino ampla, feminino ampla. Observa que o que eu achei interessante aqui, né, que ficou bem parecido, né, em ambos, no masculino e feminino. Normalmente, em outros concursos, não acontece isso. Na SpaceX também costuma dar uma ligeira diferença. Como, por exemplo, na cota, você vê que a nota do masculino na cota foi bem maior do que feminino na cota. Isso aqui se dá pela quantidade de inscritos na parte masculina, é bem maior do que na parte feminina. E aí nós temos elas, as medianas. Michael, que praga de mediana é essa? Como isso funciona? Me ajuda. Vamos lá, preste atenção aqui agora, pequeno gafanhoto, deixa eu ficar um pouquinho maior para você entender o que é a mediana. A SpaceX, diferente de alguns outros concursos, ele não tem uma média mínima para te eliminar na disciplina. É o que a gente chama de mediana. E aí, por isso que de ano para ano modifica a mediana nas disciplinas, dependendo se ela veio mais fácil ou mais difícil. Então, a mediana ela vai de 0 a 100. E aí você pode observar pelo nosso glorioso quadrinho aqui que a SpaceX colocou, que a mediana mais baixa foi História. Isso significa que esse ano a galera teve muita dificuldade em História. A outra foi o quê? Física. A mediana mais alta foi inglês, então significa que a prova que a galera teve mais facilidade foi inglês, beleza? Tá, Michael, mas não é média, então não é igual, por exemplo, um concurso. Vamos dar o exemplo da ESA. 14 questões de matemática, se você não alcançar a metade, você já é eliminado. Então você tem que ter pelo menos 7 acertos das 14 na ESA em matemática para você não ser eliminado. Na SpaceX é o que a gente chama de mediana. Tá, Michael, mas como que funciona a mediana? A mediana, você vai pegar todas as notas e colocar em ordem crescente. Então, por exemplo, você vai pegar todo mundo que tirou 1 e coloca em ordem crescente. 1, 1, depois todo mundo que tirou 2, todo mundo que tirou 3, quando eu falo 3, 1, 2, é a quantidade de acertos, tá? Para deixar mais claro. Todo mundo que tirou 4, todo mundo que tirou 5, e aí você vai colocando isso em ordem, da menor para maior. Quantidade de acertos que tiveram um só, quantidade de alunos que tiveram 2 acertos só, 3 acertos só, 4 acertos só, e por aí vai embora sucessivamente, beleza? E aí a mediana divide essa amostra ao meio, a quantidade ao meio. Então você vai pegar ali e vai fazer o quê? Você vai ter ali, ó, todo mundo que tem 1, todo mundo que tem 2, todo mundo que tem 3, todo mundo. Aí você vai botando todas as notas em ordem crescente. Aquela que dividir a quantidade ao meio é o que a gente chama de mediana. De forma bem simples e clara, é basicamente isso. Então, por exemplo, aqui, História tá com 16,6667. Mediana foi bem baixa. Se eu não fiz a conta errada, isso daria por mais ou menos 2 acertos e pouco. Então significa que grande maioria dos alunos, quando você botar a ordem crescente ali, um monte de gente zerou, um monte de gente tirou 1, um monte de gente tirou 2, aí vai 3, 4 e por aí vai embora a quantidade de acertos. Mas o que divide essa quantidade ao meio foi o quê? 2 acertos, tá legal? 2 acertos e um pouquinho. 2 acertos e vamos botar assim, como se fosse 2 acertos mesmo. Então, o que divide a quantidade das notas ao meio, em ordem crescente, é isso. Então, é assim que funciona a mediana. Por isso que ela varia de ano para ano, sacou? Por isso que, por exemplo, aqui tem ano que a mediana de uma matéria é mais baixa. Em história, no passado, por exemplo, a mediana não foi essa. Eu não consegui achar aqui o quadrinho das medianas de novo, do ano passado para vocês, mas tem um vídeo aqui no canal que eu acho que, se eu não me engano, eu fiz também comentando sobre mediana e explicando também, aí você pode tirar um print lá. Mas o importante é que isso aqui você não pode ter como parâmetro para o ano que vem, por exemplo. Porque, por exemplo, matemática pode vir um regaço, difícil pra caramba, e a mediana de matemática ser baixinha, e aí você vai achar que a matemática tem mediana tanto e tal, então toma cuidado com isso.
E aí, por que a mediana é importante? Porque se você não obter essa pontuação aqui mínima, você já é eliminado. O que também não deixa de ser importante, eu focar uma parada com você, vou até ficar maior, que não é só para você acertar esse aqui. Se você só acertar esse aqui, você também não vai entrar aqui não, tá? Já fica claro. Não adianta você também lutar para ficar em mediana. Mas o que acontece, por exemplo, eu vi alunos muito bons que tiraram notas altas em várias disciplinas e, sei lá, em história, que tava difícil pra caramba, o cara tirou 4, tirou 3 e tava, meu Deus, a mediana de história no passado foi 4, meu Deus. E aí a mediana esse ano veio 2 e pouco. Então, cara, não dá pra você ter como parâmetro pra ficar focando só em tirar a mediana, que se só tirar a mediana você não passa. O que acontece é que tem alunos que tiram notas muito altas em algumas disciplinas e aí em alguma ele vai na bolinha da mediana. Isso não quer dizer que ele vai reprovar, não. Pelo contrário, já vi vários alunos conquistando a aprovação assim. Então, é assim que funciona a mediana e essas foram as medianas. Surpreendentemente, história veio lambendo todo mundo aqui. Normalmente esse posto é de física, dependendo de como é que foi, geografia. Mas se você parar para ver então, Maicon, quais foram as matérias mais difíceis da prova? História, pegou geral. Física, pegou geral. Geografia e química, deu uma bombrada também. E aí você tem matemática. Na verdade foi, se não botar na ordem, né? História, física, matemática. Depois vem no bolo aqui. E aí mais fácil foi inglês e português. Olhando pelas medianas. Depois você comenta aqui se você concorda com o que a mediana tá dizendo. Mas é o que eu falei. A distribuição foi assim que ficou. Aí você tem uma parada bem legal, que eu acho que a SpaceX faz. E já facilita um monte de gente que fica... Quanto que o cara passou? Aqui ele te dá a última nota do matriculado em cada situação, para você ter uma noção. Por quê? Porque agora a redação vai ser corrigida. Uma outra coisa que a SpaceX tem de diferente, a redação ela não entra para somar com a sua nota e calcular a média novamente. Ela só vai te eliminar ou não. Tirou menos que 5, chorou, reprovado. Tenta entrar com recurso e ver se você consegue tirar uma boa nota. Às vezes você não vai conseguir, às vezes realmente tua redação ficou ali meio zoada e tchau. Já vi alunos tirarem... Ó, já vi um aluno... Cara, isso foi muito triste. O cara tirou 77 na prova, que foi não foi recente não, foi 77 no ano que 77 você ficava lá entre os 100 primeiros. Foi 2018, 17, se não me engano. E o cara reprovou redação. E aí ele entrou com o recurso, não deu, o recurso não ajudou ele e tal. E ele teve que estudar mais um ano, porque ele não conseguiu a nota na redação. Acontece. E aí a redação elimina. Mas ela não vai modificar a média. Então, por exemplo, se o cara tá com 69 de nota, ele já dá para ter uma noção que ele tá na rabeira, que ele tá lá embaixo. Muita gente acima dele tem que ter redação reprovada para ele subir. Então você só sobe ou desce se o cara que tá em cima de você na classificação for reprovado na redação. E depois, posteriormente, nas outras etapas. Tá legal? Mas nesse momento, quando a redação for corrigida, não vai modificar a média. Sua média vai continuar a mesma, você só vai saber se você continua no processo seletivo ou não. Mais de 5, beleza, vida que segue. Menos que 5, cablau. E aí você tem que ficar ligado nisso. Eu já vi, cara, situações muito complicadas de alunos tirar nota muito alta, mas na redação não conseguiram. E aí, olha só, a SpaceX, ela facilita, como eu disse, a vida do aluno. Ela coloca aqui pro cidadão as notas do ano anterior para você ter uma referência. Então, por exemplo, em 2018... Último matriculado, média, 69. Qual foi a classificação? 585. Na feminina, na ampla, 69,4. Tá legal? Então, você tá vendo aqui, ó, como foi a nota do último matriculado para você poder, de fato, ter uma noção se você tá perto ou não, baseado no ano anterior. Mas repara que em 2018 foi uma média. 2019 a média foi altíssima. Tá legal? E em 2020 deu uma ligeira caída. Então, deu uma ligeira caída. Então, se você ficar se preocupando só com o ano anterior, também não dá para você ter uma noção de fato, porque cada ano é um ano. Então, por exemplo, certamente aconteceu isso. Quem estudou 2019 e tirou 75, por exemplo, aqui na ampla masculina, falou, caraca, 75 eu tô dentro. Ano passado foi 69, e aí 75 o cara ficou fora, mano. Ficou fora, porque esse ano as médias foram altíssimas. Olha a média do feminino cota, olha a média do masculino cota, olha a média do feminino ampla. Cara, a média foi altíssima nesse ano aqui. Ano passado já deu uma ligeira caída. Então não dá pra você usar como parâmetro, mas ajuda pra caramba isso aqui, porque vários alunos ficam buscando
essa informação, e é uma parada meio difícil mesmo, dependendo do concurso, é ruim de você ter essas noções aqui, a SpaceX você deixa mais chegadinho pra você aí, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo falando sobre as medianas, espero que você tenha entendido como funciona o lance da mediana. Você tá se preparando para a prova da SpaceX, tá agarrando em matemática, quer gabaritar a prova de matemática da SpaceX do ano que vem? O meu curso tá com matrículas abertas, basta você clicar na descrição e entrar para a turma Matemática para SpaceX com mais de 300 aulas, monitoria no Telegram, aulas de aprofundamento focado no seu concurso da SpaceX de fato, para você conquistar a sua aprovação e regaçar as 20 questões de matemática da prova, tá legal? Então isso aí foi o vídeo de hoje, deixa o seu like, se você quanto que você tirou? Comenta aí se você foi bem, né? Se você foi mal, se você tá estudando para SpaceX ou não. Eu gosto dessa interação, desse bate-papo maneiro que nós temos aqui no Praticando. E eu te vejo no próximo vídeo, na próxima aula. E fui!